A gente continua o assunto agora aqui no estúdio. Comigo está o neurologista Luciano Nogueira. Doutor Luciano Nogueira, tudo bom? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, Franzoni. E aí, doutor? É possível mesmo exercitar o cérebro? É verdade isso ou a Camila inventou essa história? Qualquer órgão, qualquer atividade humana que for exercitada vai ser executada com mais facilidade e de uma forma com mais qualificação. Agora, a gente tem que lembrar, assim como em qualquer atividade física, para exercitar os músculos, para a gente melhorar as articulações, a gente precisa de, além do exercício físico, né, no caso do exercício mental, a gente precisa de outras atividades para ajudar. Então, quem está se preocupando em exercitar o cérebro deve procurar algumas outras atividades que são importantes e que talvez sejam até mais importantes que o próprio exercício, como, por exemplo, dormir bem, praticar atividade física. Dormir bem? Dormir bem significa o quê, doutor? 8 não horas? Não existe um tempo de sono que seja considerado como ideal, vai depender de cada pessoa, mas o segredo é perceber se a gente está acordando, se sentindo satisfeito com o sono que a gente teve, se a gente acorda bem disposto, se a gente acorda com energia. Se a gente está acordando sem disposição ou sem energia, esse é um marcador importante para algum problema possível do sono. Ou então, às vezes, o companheiro, ou o pai, a mãe, no caso de uma criança, pode perceber que está roncando, que está tendo pausa respiratória enquanto dorme, ou respirando pela boca. Então, quando a pessoa tem dificuldade de sono, isso pode ser tão prejudicial para a memória que qualquer que seja a estimulação que eu venha a fazer, ela não vai ter tanto resultado. Isso deve acontecer muito com pais de bebês, mães e pais de bebês que dormem pouco. Chego até a esquecer. É por isso que eu estou com a memória tão fraca. Ah, é? Deve ser por isso. Mas vamos lá, doutor. Agora, que tipo de exercício dá para fazer? Exercícios além do exercício físico mentais propriamente dito, isso. Eu diria que o mais importante de todos é aprender uma língua nova. Porque normalmente a gente vai... Uma nova língua? Isso, porque o português, no caso de nós que vivemos no Brasil, ele vai ser estruturado no hemisfério dominante, né? Que quase sempre é o hemisfério esquerdo do cérebro. Então a gente... Aí quem é destro, obviamente... Quem é destro, mas mesmo quem não é destro, mesmo os canhotos, mesmo ou sinistro, como a gente chama, eles também costumam ter o predomínio de hemisfério cerebral à esquerda. E o que a gente acaba vendo é que a língua ela se estrutura, a língua materna, né, a língua que a gente aprende primeiro, ela vai se estruturar no hemisfério. Se a gente aprender duas línguas, antes dos 5, 6 anos de idade, ela costuma se estruturar na mesma região. Só que se a gente aprende mais tarde, apesar de a gente não ter tanta fluência, isso pode ser bastante protetor para o outro hemisfério cerebral, porque isso acaba se estruturando essa outra língua no outro hemisfério. Então é uma forma de estimular o outro lado do cérebro. Então, língua, aprender uma língua. Isso. E o que mais? Aprender uma língua, jogos em geral. Por exemplo, tem estudos mostrando que os cirurgiões que jogavam videogame na infância, eles operam com mais facilidade, tem uma memorização melhor das etapas cirúrgicas. Agora, é claro, tudo com limite. Jogo de videogame? Jogo de videogame. Olha que interessante. Porque o jogo de videogame tem uma série de etapas cognitivas ali, de memória, de atenção, que a criança tem que ter. Muito melhor do que ela ficar só parada, sem fazer nada. Então, leitura é importante, escrita também. Vamos deixar um limite, o cara não pode ficar o dia todo jogando videogame. Exatamente, tem que ter tempo para tudo. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, porque o cérebro ele funciona igual investimento. Os investidores dizem assim, você deve investir um pouco em cada coisa, né? Você coloca um pouco na bolsa, um pouco em imóveis, um pouco deixa na poupança. Então, o cérebro funciona igual, você deve fazer um pouco de cada coisa. Quanto mais atividades diferentes você faz, até um certo ponto, né? Se você quiser melhorar muito a memória, talvez seja melhor você trabalhar com um jogo de memória ou com a parte de memorização. Agora, se você quer desenvolver o cérebro como um todo, você deve fazer várias atividades diferentes. Variar até os esportes, a gente deve fazer 2, 3 esportes diferentes que vão estar estimulando funções cerebrais diferentes. Leitura faz bem? A leitura faz bem, mas mais importante que a leitura é a escrita. Então, antigamente se escrevia cartas, né? Hoje em dia a gente usa o e-mail, a gente usa as redes sociais, que é importante, até foi bom, porque a gente começou a usar mais as redes sociais da forma escrita, mas a gente está digitando. E tem que ser a escrita manual. A escrita manual, ela estimula muito mais o cérebro.
Ela estimula uma área maior do cérebro e um nível cognitivo, cognição, que a gente chama, são essas funções cerebrais superiores de cálculo, de raciocínio lógico, raciocínio abstrato, de capacidade de memorização, de atenção. Então, isso vai ser muito mais estimulado quando a gente escreve um diário, quando a gente escreve as nossas memórias, quando a gente faz anotações durante uma aula. Isso vai ajudar bastante. Doutor, rapidinho. Mito ou verdade? Usamos só 10% do nosso cérebro? Não, isso é um mito, né? Na verdade, a gente usa o que é necessário, a gente otimiza a função necessária. O cérebro está sempre funcionando, porque os neurônios não apagam, não são como... não tem um disjuntor que desliga, né? Todos eles estão funcionando ao mesmo tempo, só que a gente aloca, ou seja, a gente usa uma parte com mais intensidade, onde a perfusão de sangue, a quantidade de sangue, de oxigênio, de glicose, de açúcar, que vai ser utilizado naquela área é maior. Então, se a gente for entender como 10%, talvez o que essas pessoas que falam em 10% estão querendo dizer é que a gente usa, digamos, com maior intensidade uma área do cérebro do que o cérebro inteiro para cada atividade que a gente vai fazer. Legal, doutor Luciano Nogueira, grande cara, muito obrigado.